Meus amados, nós, esse mês, vamos ministrar sobre o envolvimento, o fazer a obra de Deus, né? Estar envolvido no ministério, no corpo de Cristo, ajudando, trabalhando, cooperando de alguma forma. E o tema da mensagem de hoje é movidos pelo Espírito para fazer a obra de Deus. Você fez a arte, Nicole, que eu mandei para você no WhatsApp? Tudo? Mandei mês passado, você não fez? Essa Nicole é uma benção. Eu não mandei nada para ela, estou zoando. Eu sempre esqueço. Então, queridos, o tema da mensagem de hoje é movidos pelo Espírito para fazer a obra de Deus. Eu vou explanar rapidamente aqui alguns motivos pelos quais nós devemos fazer a obra de Deus, mas é importante você entender que todos esses motivos têm que ser gerados no Espírito, tem que vir motivado, essa motivação tem que vir do Espírito Santo. Amém? São várias, mas todas elas devem ser geradas no Espírito e não na carne. Amém? Porque senão, queridos, não vai dar certo, não vai funcionar, né? O reino de Deus, meus amados, ao contrário de que muitos pensam, o reino de Deus não é uma atividade humana, não é algo que nós devemos tratar de maneira humana, está entendendo? O reino de Deus, ele Deus é espírito, é algo espiritual. Nós estamos falando de salvação, nós estamos falando de vida eterna, nós estamos falando de livrar uma alma do inferno, nós estamos falando de libertar pessoas de demônios. O reino de Deus é algo estritamente espiritual. Não se conduz uma igreja de maneira humana, não se conduz uma igreja com uma mente empresarial, não se conduz uma igreja através de artifícios e criatividade humana. Tudo isso é muito bom, muito bacana, pode até atrair a galera, mas não é algo espiritual. E aquilo que não é espiritual não permanece. Se nós tentarmos fazer alguma coisa para Deus, para sustentar na nossa alma, no braço da nossa carne, nós não vamos aguentar, nós não vamos conseguir. Não vai ter uma permanência, não vai ter uma constância. Uma hora você vai jogar a toalha. Por quê? Porque não vem de Deus, vem de você. E tudo aquilo que vem de nós, no reino de Deus, não vai funcionar. Tem que ser pelo Espírito. É como diz lá em Zacarias, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém? Então nós temos que ser movidos pelo Espírito e não pela carne. Pensou? Se eu fosse tentar sustentar o ministério na carne, ser pastor, na força do meu braço, já tinha derrapado na curva lá na Vila Hortolândia, no 6º mês, já tinha derrapado na curva, já tinha arrebentado, já tinha quebrado tudo. É por isso, queridos, é por isso que vocês veem aí na internet pastores, né? Tinha uma época aí que tinha pastor cometendo suicídio, lembra da época da Covid-19? Pastor que estava cometendo suicídio, né? Pastor que está bebendo, pastor que caiu no adultério, que quebrou, que faliu, que arrebentou a igreja no meio, que dividiu, que fez um monte de coisa. Queridos, vou falar uma coisa para vocês. Boa parte, 80% desses homens não foram chamados por Deus para serem pastores. O povão aí fora, ignorante, julga porque não sabe o que acontece. Não, porque o pastor, queridos, título de pastor não quer dizer nada. O verdadeiro pastor não é aquele que é ungido pelos homens, é aquele que é ungido por Deus. Então, tudo o que nós formos fazer para Deus tem que ser através de Deus, né? Tem que ser através de Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Para o reino não. Pode fazer na tua empresa, no teu negócio, pode fazer em qualquer lugar, mas na igreja, no corpo de Cristo, no reino de Deus, sem Jesus não dá para fazer nada. Não tem como.
Não tem como você exercer o ministério sem Jesus. Não tem como você liderar uma célula sem Jesus. Não tem como estar no ministério infantil sem Jesus. Louvor sem Jesus. Não tem como. Nada no reino de Deus sem Jesus vai funcionar. Amém, queridos? Então, nós vamos meditar rapidamente essa palavra aqui. E eu vou começar pelo sentimento mais nobre para fazer a obra de Deus, que é o sentimento da gratidão. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 8, versículo 1. Motivados pela gratidão. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 1 diz assim: Depois disso andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia. Então ele estava o quê? Viajando. Pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que foram curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais o serviam com os seus bens. Queridos, essas mulheres cooperavam na obra de Deus. Essas mulheres ajudavam a Jesus a fazer a obra de Deus. Elas viajavam com os 12 discípulos, viajavam com Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Naquela época não tinha Pix, não tinha transferência, não tinha nada. Então elas tinham que estar presentes ali para ajudar. E a Bíblia diz que essas mulheres serviam a Jesus com os seus bens. Por quê, meus amados? O texto já fala. Mulheres que foram curadas. Mulheres que foram libertas de demônios. Mulheres que tiveram as suas vidas transformadas por causa de Jesus, por causa do poder de Deus, por causa do evangelho, da salvação, da graça de Deus. Então o coração dessas irmãs, o coração dessas mulheres transbordava de gratidão. E no meu ver, meus amados, a principal, a mais nobre motivação para nós fazermos a obra de Deus, para nós trabalharmos para Jesus, é a gratidão. Aquilo que Jesus fez por mim, aquilo que Jesus fez por você, aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ele pagou o preço pelos seus pecados. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele tem transformado a nossa vida. Ele tem nos guardado, Ele tem nos livrado do mal. E quando nós precisamos de ajuda, Jesus está presente para nos socorrer. Então, queridos, isso deve despertar em nós um sentimento de gratidão. Isso deve despertar em nós um sentimento, de poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu sei que tudo que eu fizer não vai pagar o que Jesus fez por mim, mas o que tiver no meu alcance, o que eu puder fazer, o que tiver debaixo do alcance das minhas forças, eu vou fazer para pelo menos corresponder um pouquinho desse amor que Jesus tem derramado sobre a nossa vida. Tudo, por mais que nós façamos, é comparado a uma gota ao oceano que Jesus fez por nós. Então, queridos, nós devemos sondar o nosso coração e procurar, parar para pensar, falar, poxa, será que eu tenho sido grato a Deus? Será que eu tenho tido gratidão no meu coração por aquilo que Jesus tem feito na minha vida? Ou eu sou uma pessoa que, ao invés de... Nicole, se continuar assim, vai para o céu. Eu aviso ela em cima da hora, porque eu sei que essa menina tem uma criatividade, uma unção, uma graça de Deus para fazer, essas artes aí. Então, glória a Deus. Mas vamos lá.
Então, queridos, é importante nós termos sentimento. Poxa vida, o que eu estou fazendo para cooperar com o reino de Deus? Porque pare para pensar. Pare para pensar. Qual é a principal preocupação de Deus? O que mais preocupa o coração de Deus? A guerra na Ucrânia, sim ou não? A guerra lá em Israel, sim ou não? O Lula? Não. O Bolsonaro que vai preso? Também não. Qual que é a principal preocupação que está no coração de Deus, Anne? Você que é espiritual, responde agora. Quem falou? Oh, glória a Deus. Qual o seu nome mesmo? Gabriele. Tá vendo? Palmas para Gabriele, glória a Deus. Moça espiritual. A principal preocupação... Quer ficar de pé, Gabriele, para receber mais... Nunca mais responde a pergunta do pastor, né? Qual que é a principal preocupação de Deus, Gerson? É salvação. É salvar as almas. Está entendendo? E essa salvação de Deus chega até a sociedade, chega até o mundo através de quem, Rafael? Fala, meu filho, tá só dando gesto aí, mudo? Hã? Nós, a igreja. É Libras agora? É a igreja. Tem gente que mete pau na igreja, a gente fala mal da igreja, fala mal de pastor, fala mal de tudo. Mas a igreja, segundo Efésios capítulo 5, é o quê? O corpo de Cristo. O corpo de Cristo é composto por mim, o corpo de Cristo é composto por você. Então, a principal preocupação que está no coração de Deus é a salvação, e a salvação ela chega até a humanidade, ela chega até o perdido, ela chega até o pecador através de nós, através da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Então, queridos, se eu quero entrar em sintonia com o coração de Deus, ou com uma palavra que está na moda agora, se eu quero alinhar o meu coração com o coração de Deus, eu tenho que compartilhar da mesma preocupação. Salvar o pecador. E a partir do momento que eu entendo que a minha preocupação, a principal preocupação do meu coração também é essa, só existe uma forma de eu ajudar nesse processo, nesse mistério. Qual que é? Me enganjando no exército de Deus. De alguma forma, cooperando com o ministério. De alguma forma, cooperando para que o corpo de Cristo se mova, se movimente e pregue a palavra de Deus e pregue o evangelho. E aí, tudo que diz respeito à igreja, todos os departamentos da igreja, né? Está tudo inserido nesse contexto. Porque a igreja, para se movimentar, ela precisa do louvor. A igreja, para se movimentar, precisa do ministério infantil. A igreja, para se movimentar, precisa da assistência. Precisa, né, de todos os ministérios. E aí que entra eu, e aí que entra você. Então, quando eu entendo isso, essa gratidão, né, que há no meu coração por aquilo que Jesus fez por mim, então eu me enganjo no ministério, falo, não, eu preciso cooperar com a igreja. Eu preciso trabalhar para Jesus. Fala, meu irmão. Fala assim, eu preciso. Principalmente você que não faz nada, fala assim, eu preciso. Toda a igreja vai falar, mas vocês que não fazem nada, vai falar mais forte ainda, amém? Então vamos lá, 1, 2, 3. Eu preciso trabalhar para Jesus. Amém? Segundo lugar. Meu filho, aqui não tem colher de chá, não.
Segundo lugar, vai entrar meio no que eu falei, mas o principal motivo é a gratidão. Agora o segundo motivo, movidos pelas necessidades da igreja. Atos capítulo 6, versículo 1. Atos capítulo 6, versículo 1. Amém? Antes de ler Atos capítulo 6, versículo 1, vamos ler rapidinho aqui. Dois textos aqui, quer ver? Ó? Abre primeiro em Atos capítulo 3, versículo 41. Perdão. Atos 2:41 diz assim: os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se quase 3.000 almas. Olha o apóstolo Pedro, né, arrebentando. Agora, no capítulo 3, acontece o milagre do paralítico na porta de Formosa. Pedro e João chegam nele e falam: olha, não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. O paralítico levantou, né? Todo mundo sabia que aquele homem era paralítico há anos, e houve um mover ali. E Pedro, ele não perde a oportunidade, prega de novo, e olha só o que acontece. Atos capítulo 4, versículo 4. Muitos, porém, do que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses a quase 5.000. Então, a igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, né, nos seus primeiros passos, ela cresceu de uma maneira extraordinária. E o que acontece quando a igreja cresce? Surgem as necessidades. Aí a gente entra em Atos capítulo 6, versículo 1. Olha o que diz: naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, Atos 6:1. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária do alimento. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é certo que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre essa tarefa. Nós, porém, continuaremos na oração e no ministério da palavra. Esse parecer agradou a toda a multidão. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo vindo de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e de modo que se espalhava a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava rapidamente o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém? Então, queridos, agora nós falamos sobre movidos pela gratidão, e agora movidos pelas necessidades da igreja. Então, olha só, meus amados. A igreja, conforme ela vai crescendo, ela vai, né, tendo a necessidade de mais pessoas para trabalhar, para auxiliar, para ajudar no ministério, para abrir novos ministérios. A nossa igreja, na época da Vila Hortolândia, não tinha ministério nenhum, só tinha o Ministério do Louvor, o Ministério da Pregação e alguns assistentes, não tinha mais nada, né? O Ministério Infantil era o Ministério da Calçada. Lembra, irmãs? O Ministério da Calçada? Colocava as crianças lá perto da calçada, lá fora, né? Ficava brincando lá, tudo. Não tinha Ministério Infantil, né? Tinha só 3 ministérios, né, gata? Da limpeza da igreja, né? As irmãs iam ajudar. Glória a Deus. Da palavra, do louvor e mais nada, né? Não tinha jovem, não tinha adolescente, Aaron, não tinha nada disso. Ministério da Cantina, não tinha. Está entendendo? Brinquedoteca, não tinha, vai ter brinquedoteca na igreja, olha que benção. Não tem nada, ó, tem, agora eu vou abrir meu coração aqui. Não, agora eu vou falar. Sabe porque o pastor tem um neto, agora vai ter brinquedoteca na igreja. Que é isso, minha gente, pelo amor de Deus.
Que espírito maligno é esse, irmão, na sua língua? Já estava meio assim com essa ideia, né? Que esse monte de criança, né? Um monte de mulher grávida nascendo, aquela coisa toda, tal. Então, vão ter que fazer alguma coisa, não é verdade? Inclusive, vai precisar de gente para trabalhar na brinquedoteca. É ou não é, Silvana? Ou você vai fazer uma escala aqui e uma escala lá também? Lá tá a Silvana trabalhar. Entendeu? Dá a oportunidade para os outros trabalhar também, né? Não quer ganhar o galardão sozinho, né? Não, vamos rachar esse galardão aí, né, Fabião? Vamos rachar esse galardão aí, né? Então, queridos, conforme vai crescendo, vai tendo a necessidade. Então, nós temos que ter esse olho clínico, né? Nós temos que estar atentos, tá entendendo? Às necessidades da igreja. Uma vez uma mãe procurou a Alessandra e falou, porque no Ministério Infantil de 2 anos, não sei o que lá, tal. E ela tem um filho de 2 anos. Falei, então, irmão, aproveita e já entra na salinha de 2 anos e ajuda no Ministério de 2 anos. Você vai estar ajudando você e outras mães também. Não é verdade? Então, queridos, nós temos que estar atentos às necessidades da igreja. E é que nem eu falei, movidos pelo Espírito. O Espírito Santo está mostrando para você, o Espírito Santo está inquietando o teu coração. Não fica questionando. Vai lá e fala, eis-me aqui. Isaías capítulo 6, eis-me aqui, envia-me a mim. Tem uma necessidade, tem aí uma falta aí na igreja, um ministério que está deficiente, você percebe que na hora do culto, né, tá acontecendo isso, acontecendo aquilo, tal, ajuda. Se Deus está te mostrando, se o Espírito Santo está te inquietando, vai lá e ajuda. Porque o que nós costumamos fazer? Criticar. Ao invés de pegar e falar, não, eu vou ajudar, porque eu estou percebendo que essa área aqui está necessitada, então eu vou ajudar. Nem que seja temporariamente. Quando Deus levantar mais pessoas, aí eu saio, vou para outra área, tal. Está entendendo? Mas nós temos que parar, irmãos, e ficar criticando e falar, não, eu vou ajudar nesse ministério, estou vendo que está meio devagar, está precisando de pessoas, está precisando, então eu vou ajudar. Sabe? Não, porque eu tenho dom, eu prego, eu tenho o dom da profecia, não sei o que lá, não sei o que lá. Se você realmente tem todos esses dons, vai chegar a tua hora. Mas começa fazendo aquilo que realmente precisa na igreja. Olha só que interessante. Um dos diáconos aqui, qual que era o nome dele? Estevão. Olha o versículo 8. Atos 6:8. Ora, Estevão, cheio de fé e do poder de Deus, fazia maravilhas e grandes sinais entre o povo. Era um diácono que estava ajudando na distribuição da cesta básica, dos alimentos lá tal, mas ao mesmo tempo ele estava pregando, operando sinais e maravilhas. Tem um outro aqui também, Filipe. Filipe era diácono também, estava servindo as mesas, não sei o que lá. Quando veio a diáspora, quando veio a perseguição contra a igreja em Jerusalém, que todo mundo foi obrigado a fugir, Filipe foi para onde? Para Samaria, Atos capítulo 8, foi para Samaria, e lá em Samaria Filipe se tornou do quê? No evangelista. Ganhou a cidade para Jesus, gerou um avivamento naquela cidade, a ponto da igreja mãe, a igreja de Jerusalém, tem que enviar para lá o Pedro, João, para ajudar ele lá, porque foi um avivamento total. Mas aonde que ele começou? Servindo as mesas. O que Jesus falou? Ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Queridos, hoje eu estou pregando aqui para vocês, sou pastor de uma igreja, tempo integral. É um privilégio, mas nem sempre foi assim. Eu trabalhei, acho que em todos os ministérios da igreja lá em Itupeva. Até motorista de ônibus eu fui. Entendeu? Então, queridos, nós temos que parar com esse negócio de status. Eu quero ser levita. Por que você quer ser levita?
Você quer ser levita porque existe uma necessidade, ou você quer ser levita por causa do status? Lembra que eu falei para vocês dos pastores? Por que tem muito pastor derrapando a curva? Porque querem status, mas não tem um chamado. E quando não tem um chamado, dá tudo errado. Então, meus amados, nós temos que ter, esse coração humilde e, queridos, ao mesmo tempo, se preparar espiritualmente. Eu quero servir a Deus. Você quer servir a Deus, mas está com a vida toda torta, toda atrapalhada. Não, o que eu quero fazer, eu quero acontecer, tal. Mas olha só, o que a Bíblia diz aqui, versículo 3. Escolhei, irmãos, dentre vós, 7 homens de... Pode falar, boa reputação. Cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre essa necessidade. Queridos, se fosse no tempo de hoje, eu falo como pastor agora, talvez eu não ia exigir muito. Talvez eu não ia exigir muito. Porque é um serviço simples, sim ou não? Distribuição diária de alimentos. Está sem alface, eu dou alface. Sem farofa, tô a farofa. Não recebeu? Tá aqui, feijão. Serviço simples. Mas para um serviço simples, olha só a exigência dos apóstolos. Boa reputação. Qual que é o teu testemunho, meu irmão? Qual que é a tua fama na igreja? Qual que é a tua fama fora da igreja? Qual que é a tua fama na família? Qual que é a tua fama na célula? Problema, o que resolve o problema? É cheio do Espírito Santo? É sábio? Tem sabedoria? Então perceba, meus amados, que ao mesmo tempo que nós temos que estarmos disponíveis, ao mesmo tempo nós temos que estarmos também o quê? Habilitados. Então você pensa assim, não, eu quero cooperar com Cristo, eu quero cooperar com Jesus. Então, querido, se encha do Espírito Santo, busque a Deus, caminha na santidade. Porque assim como uma empresa não contrata qualquer um que não tem currículo, a igreja também não vai chamar aquela pessoa que não está preparada. Ainda que a Cristo Salva, queridos, não tem muitos critérios, muita seleção, muita coisa. Mas o mínimo que tem que obedecer, queridos. Às vezes a pessoa até tem o talento, mas não tem testemunho. Às vezes até a pessoa fala bem, mas não é cheio do Espírito Santo. São palavras vazias. Às vezes a pessoa até tem talento, mas não tem sabedoria, é ignorante, não sabe lidar com as pessoas. Não tem temperamento, não tem papa na língua. Eu tenho que falar, eu falo na hora. Não serve para o ministério. Pensou, senhor? Pensou se eu fosse assim? Pensou se eu rasgasse o meu coração e falasse para todo mundo? Pensou? Ia estar pregando só para as cadeiras aqui agora. É ou não é, Thaís? Não é assim que funciona. Tem que ter sabedoria. Sabedoria para conversar, para corrigir, para exortar, para falar, para saber se relacionar com as pessoas. Uma das principais deficiências das pessoas no ministério, que quebra o ministério da pessoa, sabe o que é? É a falta de comunicação. É a falta de sabedoria em se comunicar com as pessoas. Em conversar com as pessoas. Principalmente se for um cargo de liderança. O cara já cresce, a asa já levanta. Ele começa, a se impor. E não é assim que funciona. Então, queridos, ao mesmo tempo que nós devemos estar atentos às necessidades da igreja, ao mesmo tempo nós também temos que procurar nos habilitar, nos preparar
sabe, para estar trabalhando no ministério. Poxa, eu estou percebendo que tem pouco baixo no louvor, né? Tem pouco baixista no louvor. Então, tudo bem, olha, eu queria ajudar nessa área, tal. Em primeiro lugar, sabe tocar baixo? Né? Vamos supor que a pessoa não sabe, mas ela sabe que está precisando. O que ela vai fazer? Vai aprender a tocar baixo, né? Vai aprender a tocar baixo. Tem que ter escola de líderes, curso do curso bíblico, então ela vai fazer o curso bíblico. Tem que participar de uma célula, então ela vai participar de uma célula. Porque esses são os critérios, meus amados. Tem que participar de uma célula, tem que ter o curso bíblico, tem que saber tocar o instrumento, ou seja lá o que for a área que você vai trabalhar, tem que estar presente nos cultos do domingo, tem que vestir a camisa da igreja, tem que estar preparado para trabalhar, agenda aberta, tem que ter. Então, qual que é o problema muitas vezes? A pessoa entra no ministério, mas tem que ser do jeito dela. Tem que ser do jeito dela. Veja bem, é trabalho voluntário? Presta bem atenção que eu vou falar agora. É trabalho voluntário, sim ou não? É trabalho voluntário. Certo? Trabalho voluntário. Então, tudo bem, é trabalho voluntário. A partir do momento que você se disponibilizou para esse trabalho voluntário, automaticamente você está se sujeitando às regras desse trabalho voluntário. Ou seja, você é voluntário, mas ao mesmo tempo você tem que se submeter às regras do trabalho voluntário. Olha, você quer trabalhar nessa? Eu quero, tal, então tá, é assim. Ah, mas eu não posso, não dá, tal, então não dá. Porque se toda a igreja se movimentar conforme a vontade de cada um, isso aqui vai virar uma bagunça. Vai virar um auê isso aqui. Não vai funcionar. Amém, queridos? Então é importante estar atento às necessidades da igreja. Ao invés de criticar, vai lá e se voluntaria para fazer. Se prepara para fazer o melhor para Jesus. Amém? E esteja suprindo as necessidades da igreja conforme aquilo que Deus tem te dado. Amém? Glória a Deus. Em terceiro lugar, movidos pela necessidade, pela miséria humana. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 11. Atos capítulo 11, 19 ao 21. Atos 11, do versículo 19 a 21. Ora, os que foram dispersos pela perseguição, desencadeada pela morte de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não pregando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia, porém, entre eles alguns de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. A mão do Senhor era com eles, e grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Amém? Então houve a dispersão, houve a perseguição contra a igreja de Jerusalém, neguinho, crente, saiu para tudo que é lado, e alguns, e a maioria deles estavam pregando o evangelho somente aos judeus, porque na cabecinha deles o evangelho era só para os judeus, judeu, povo escolhido, Israel, povo escolhido, né? Mas Jesus falou, ide, batizai as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esses homens, então, que saíram, né, de Jerusalém, de Chipre, de Cirene, o que eles fizeram quando chegaram em Antioquia? Não ficaram restritos somente aos judeus. Pregaram o evangelho também aos de origem gregas, né? De origem grega, aos gregos. Ou seja, eles perceberam que não era só o judeu que precisa da salvação. Não é só o israelita que precisa da salvação de Jesus, o perdão de Deus. Também as outras raças, as outras nações, outros povos também precisam de Jesus.
E eles começaram a anunciar o evangelho para outras pessoas que não eram judeus, além dos judeus. E a Bíblia diz, queridos, que a mão do Senhor era com eles. E grande número de pessoas se converteram ao Senhor, e aí então abriu-se a igreja de Antioquia, que foi a igreja, praticamente a igreja do apóstolo Paulo, né? Depois ele chega lá e praticamente é o pastor daquela igreja, e foi a base missionária dele. Então, queridos, movidos pela miséria humana, movidos pela necessidade humana, ou seja, que nem o apóstolo Paulo, estava lá em Atenas, esperando, né, os discípulos dele chegar, e quando ele viu toda aquela idolatria, toda aquela coisa, né, aquela idolatria forte lá dos gregos, ele não conseguiu se conter e começou a pregar o evangelho. Ele fala: olha, eu estou aqui no nome desse Deus que vocês veneram e não conhecem, o Deus desconhecido. É no nome desse Deus que eu estou pregando. E começou a pregar o evangelho para os gregos ali em Atenas. Então, queridos, movidos pela necessidade humana, pela miséria humana, meus amados, as famílias estão sendo destruídas pelo diabo. Os jovens estão sendo destruídos pelas drogas. O pecado, a promiscuidade, a prostituição, essa questão do homossexualismo, lesbianismo e tantas outras coisas estão destruindo essa geração. E nós, queridos, não podemos ficar de braços cruzados, olhando as pessoas morrerem no pecado, indo para o inferno, sendo escravizadas e destruídas por Satanás e seus demônios. Então, nós temos que ser movidos por essa necessidade, pela miséria humana. Com certeza, meu amado, há alguém que precisa escutar o evangelho onde você trabalha. Com certeza, alguém onde você estuda ali precisa escutar a palavra. Ah, mas é uma pessoa muito difícil, eu não sei e tal. Queridos, nós não podemos subestimar o poder de Deus. Nós somos guiados muito pela aparência. Muito pela aparência. Muitas vezes nós olhamos uma pessoa, você fala assim: não, esse aí já está com o nome no livro do inferno, da condenação. Isso aí não tem jeito não. Você já julga a pessoa antes de pregar o evangelho para ela. Ou você vê uma situação caótica, e aí a incredulidade baixa no coração. Isso aí nem Deus vai resolver esse problema. Isso aí não tem jeito mesmo. Queridos, nós não podemos subestimar o poder de Deus. Está escrito na palavra: para Deus tudo é possível. Deus pode mudar a vida de uma pessoa classificada como a pior pessoa do mundo. Vá e pregue o evangelho. Fale de Jesus. Deixe as pessoas perceberem na sua vizinhança, no seu trabalho, que você é uma pessoa espiritual, que você é crente. As pessoas precisam saber que você é crente, sabia disso? Porque na hora do fecha, na hora do vamos ver, quando estreita o negócio, eles não vão procurar aqueles caras que tomam cerveja no boteco, vão procurar você que é crente. Olha, eu sei que você é crente e tal, dá para você fazer uma oração? Dá para você me dar um conselho? E queridos, eu vou falar uma coisa para você. Deus quer se manifestar a essas pessoas. Sabe por quê? Porque Deus quer salvá-las. 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 1, diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então, quando você se põe a pregar o evangelho para o incrédulo e orar por ele, milagres poderosos podem acontecer. Ah, mas eu já preguei para algumas pessoas tal, e não se converteram. A semente foi lançada. Uma hora vai frutificar. E numa dessa, meu irmão, você pode pegar aquela pessoa que ela já foi semeada várias vezes, e você vai ser usado por Deus para quê?
para colher. Sabia disso? Às vezes você pega aquela casca dura, né? Que você lança a semente pinga assim, ó, nem entra na terra. Mas às vezes você está pegando uma pessoa ali, você está pregando o evangelho para uma pessoa ali, que aquela pessoa, ela já foi, o coração dela já foi adubado, já foi umedecido, já lançaram 1000 sementes no coração dele, só falta alguém ali para colher. Aí você pega, vai, começa a falar disso para ela, fala, eu quero Jesus. Você até fica assim, nossa, só convidei para vir para a igreja, a pessoa está chorando já. Por quê? Porque aquela pessoa já estava pronta para a colheita. Agora, como nós sabemos se a pessoa está pronta para a colheita ou não? Pregando a palavra. Pregando a palavra. Então, queridos, nós não podemos nos conformar em ver as pessoas ao nosso redor sofrendo, comendo pão que já amassou, e você fica quieto. Não fala, não convida para vir para a igreja, não se oferece para fazer uma oração, nada, nada, nada. Mas por que isso? Falta de fé, porque nós subestimamos o poder de Deus. Não, porque aquela pessoa lá, nossa, esse problema é tão grande que essa pessoa aí não tem saída, não tem jeito. A gente já antecipa o julgamento, já limita o poder de Deus e achamos que nada vai acontecer. Mas a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E quando a Bíblia fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, é porque ele pode fazer o impossível na vida daquela pessoa. Aquilo que é impossível aos nossos olhos é o poder de Deus para a salvação. Amém? Em último lugar, movidos pelo mandamento do Senhor. Abra sua Bíblia em João 14, 21. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Qual é a melhor forma de saber se realmente você ama a Deus, se você realmente ama Jesus? A irmã estava tão espiritual no começo, agora está dormindo. Glória a Deus, aleluia. Acordou. Aleluia. Qual é? Qual é a melhor forma de você saber se realmente você ama Jesus? Fala alto, Gerson. Praticar a palavra de Deus, resumindo o que ele falou. Guardar os mandamentos. Como é que você sabe que você ama Jesus? Simples, você faz o que ele mandou? Ele mandou amar, você ama? Ele mandou perdoar, você perdoa? Ele mandou amar até o inimigo, você ama o teu inimigo? Movido pelos mandamentos do Senhor. Agora abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 16, versículo 1. Marcos 16, 1. Ah, eu amo Jesus. Já batizou? Batizou? Se você ama Jesus, você vai batizar. Marcos 16, 15, Jamile, perdão. Marcos 16, 15. E disse-lhes: Ide. É uma ordem, amém? Ide. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vai, 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, sararão. Então, queridos, movidos pelo mandamento do Senhor. No Novo Testamento existem vários mandamentos, centenas de mandamentos, mas um deles qual que é? Ide e pregai o evangelho. Então, querido, nem eu, nem você temos o direito de nos calar. Pregar o evangelho não é opção. Pregar o evangelho é mandamento do Senhor. Mandamento do Senhor. Aquele que me ama
né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os pratica, esse é o que me ama. Quem ama Jesus, prega o Evangelho. Quem ama Jesus, fala do amor de Jesus. Ontem eu estava só reparando na pregação do Fábio. A outra pregação dele está legado da família. Essa outra pregação assim é o coração de um pai. Já estou entendendo, né? A influência dele, né? A influência dele. Ontem ele estava pregando e vira e mexe, porque o Luigi, e porque o Luigi, porque o Luigi, 5.000 Luigi no meio da pregação. Por que ele falou tanto do Luigi na pregação? Por quê? Porque é o único filho e porque ele ama o filho. Ele ama o Luigi. Então, consequentemente, eu creio que logo ele vai. Mas, por enquanto, o que ele dá? Ele está tão assim que ele fala. Ele fala do Luigi. Até na pregação ele fala do Luigi. Porque ele ama o Luigi. Quem se converteu e viveu o primeiro amor? Porque eu sei que tem gente que não viveu essa fase. Mas quem se converteu e viveu aquele primeiro amor, aquela paixão louca por Jesus? O assunto não era Palmeiras, não era Corinthians, não era Bolsonaro, Lula, Fernando Henrique, Quercia, não era nada disso. Seleção brasileira, Zico, Pelé, aquela coisa toda. Não, o assunto principal qual que era? Jesus. E por que o assunto principal era Jesus? Por que você queria arrastar a tua família num cabo de aço para a igreja? Porque você estava no primeiro amor. Você respirava Jesus. Você só pensava em Jesus. Você virou um chatonildo para sua família, né, Gustavo? Chatonildo. Olha lá o crente lá, olha lá o chatonildo. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Oh, Jesus, tal, não sei o que lá, né? Ah, pronto, tá vendo? Falando de Jesus de novo. Quando nós amamos, nós falamos. Pare para pensar, querido. A Bíblia fala daquilo, a Bíblia diz assim, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Cheio, cheio, cheio. Qual que é o teu assunto principal numa conversa? Tem irmãos que a gente vai conversar que o assunto dele é o futebol. Tem irmãos que a gente vai conversar que o assunto dele é a política. Tem irmãos que a gente vai conversar que o assunto dele é carro. O assunto dele é, enfim. Por quê? Porque a pessoa, ela está... o assunto principal dela é esse, o coração dela está cheio daquilo, é o assunto que ela mais alimenta, que ela mais lê, que ela mais assiste, que ela mais vê. Então é o assunto principal dela. Qual que é o seu assunto principal? Do que você tem enchido mais o teu coração? O assunto principal do Fábio hoje é o Luigi. Por quê? Porque ele está apaixonado, está no primeiro amor, pai, né? Pai agora, tudo, pai novo, pai fresco. Ele está apaixonado pelo Luigi, então ele vai pregar, ele cita o Luigi como exemplo, e vai. Vocês estão entendendo? Então, Jesus falou, aquele que me ama, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os pratica, esse é o que me ama. O principal ponto para você ser um pregador de Jesus em qualquer lugar onde você estiver é o teu coração estar apaixonado por Jesus. Você só fala muito de quem você está apaixonado, por quem você está apaixonado. Está entendendo? Essa é a realidade. Então, queridos, nós precisamos talvez nos apaixonar novamente por Jesus, voltar àquele primeiro amor, como o Felipe pregou domingo passado, né? Rever os conceitos, voltar às primeiras obras, como Jesus aconselhou para a igreja de Éfeso. Voltar a ser apaixonados por Jesus, para você voltar a ser aquele crente chatonildo,
que só sabe falar de Jesus, que só fala de Jesus. E aí nós vamos viver o mandamento do Senhor: pregar o Evangelho a toda criatura. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus.